do meio Exato. onde está imerso, ele Certo. pode corromper Sim. ou pode aperfeiçoar. E quando E a religião corrompe... está justamente para te recordar aquilo que você perdeu. Certo. Não Agora, está te ensinando aquilo que você nunca teve. certo. Então, a religião está aqui quando temos a verdade absoluta. A ciência sabia que, no decorrer do tempo, poderia mudar de opinião. A ciência sabe isso. A ciência não coloca um ponto, coloca vírgula e vai avançando. Foi descobrindo depois que a Terra era plana, era esférica. Estar em toda a Bíblia, dizer que a ressurreição de Jesus também não. Isso aqui não é literal, tem algum significado por trás. Nasceu de uma virgem, não é literal. Procura lidar com o ser humano partindo do que ele conhece para o que ele não conhece. Então, se a cultura em que o povo estava envolvido era uma cultura em que a escravidão era praticamente algo culturalmente aceito, era normal que ele desse ordens, porque Deus... Desculpa, culturalmente aceito para quem? Para quem está escravizado ou para quem é escravizado? No Império Romano... De qualquer livro religioso. Saímos ainda da Bíblia, saímos do Corão. Onde é que chegaste a essa ideia de que existe um Criador? Simples. Não vários. Nós temos um universo. Por lógica, o Criador do universo precisa ser o ser. A questão vem nos detalhes. Quem é essa entidade que criou? Na identificação é lá onde vem alguns pequenos detalhes. E esses detalhes não vêm porque Deus não existe. Vem porque o homem está a fazer má interpretação e leitura dos sinais à sua disposição. Olá pessoal, eu sou José Conde Pinto, ateu, sou estudante e professor. Para este debate, né, de um ateu versus 5 teístas, tenho aqui algumas afirmações, na verdade 5, e eu vou lançar para os meus companheiros de painel. Quem acreditar que pode contrapor, então é só subir e sentar na cadeira. Ok, a primeira afirmação é: os livros considerados sagrados não possuem uma moral superior do que a dos tempos atuais. Ok. Boa. Ok, lá. Olá a todos, boa tarde. Sou Gildo Madureira, professor, investigador, acima de tudo deísta, cristão. Estou aqui para compartilhar o conhecimento que tenho sobre um tema fundamental e espero que gostem. E pronto, é isto. A tua afirmação, né, de que os livros atuais têm uma moral superior em relação aos livros considerados sagrados. Eu gostaria de saber primeiro quais são esses livros a que se baseias, né, que existem morais superiores em relação aos livros sagrados. Bem, na verdade, a minha afirmação consiste no seguinte: se nós pegarmos a Bíblia, pegarmos o Alcorão, pegarmos qualquer livro que possui regras de convivência, que possui um certo espelho, né? Normas de conduta, um certo espelho de moral, o que acontece? Esses livros possuem até certo ponto uma moral, só que essa moral é do contexto temporário deles, e que se aplicado hoje, aquilo que é considerado moral na Bíblia, no Alcorão, etc., não é considerado moral hoje, na maioria das vezes. Vou dar um exemplo: a escravidão, por exemplo, né, retratada na Bíblia. Vou dar um exemplo também sobre as mortes, os genocídios, que inclusive é o Deus bíblico quem manda assassinarem crianças, mulheres, meninas que não sejam virgens. Então, todos esses atos. Outro exemplo também, que o BM Samuel até tomou como exemplo ultimamente, que foi bater alguém dentro da igreja, que o próprio Senhor Jesus, né, em que ele acredita, também fez o mesmo, chicoteando alguém em frente à sinagoga. Todos esses atos que, descritos, por exemplo, no livro em que acreditas, se fores cristão, a Bíblia, são atos que, no interior da Bíblia, no contexto da Bíblia, podem parecer moralmente corretos, mas nos tempos atuais estão completamente reprováveis. Ou seja, essas pessoas não poderiam ser consideradas como boas pessoas nos tempos atuais. Muito bom. Agora, diante disso tudo, a minha questão é a seguinte: qual é a tua principal fonte moral? Ou seja, como é que você determina, não é, o que é moralmente correto ou o que é moralmente incorreto? Bem, eu acredito que todo ser humano, a melhor forma de aprendizagem é pela experiência. Nós
conseguimos perceber o que é mau ou errado a partir da nossa experiência vivida, a partir do nosso dia a dia, o que nos faz mal a nós, até certo ponto podemos considerar que realmente seja ruim também para outra pessoa. Temos a empatia, que são atributos que não dependem de alguém ser religioso ou não, de ter um livro sagrado em sua posse para decifrar, né, essas questões. Então, no meu caso, eu acredito que sim, é possível. As nossas leis, hoje em dia, algumas delas são baseadas, existem estados que as suas leis são baseadas, né, no cristianismo, na Bíblia, no Corão e por aí vai. Mas, fora isso, acredito que nos séculos atuais nós temos uma moral superior a partir da empatia, a partir da experiência vivida, de tudo que a nossa história já nos retrata, de guerras e tudo mais. Conseguimos perceber sim que há certas coisas que podemos fazer que são boas e outras que são erradas, só a partir mesmo da convivência e da empatia. Só. Bem, mas eu penso que essa abordagem deixa algumas lacunas, porque se o que é moralmente correto for depender da convivência ou do contexto, vamos ter situações muito diferentes. Vai existir coisas que uma pessoa vai estar inserida num contexto em que vai dizer que está certo, vai ter coisas que a pessoa vai estar inserida em um outro contexto e vai dizer que está errado. Então eu penso que para ser mais convincente é necessário existir uma fonte moral universal, não é? Que diga o que é certo ou o que é errado, porque senão cada um vai ter a sua percepção. Há quem pode fazer uma coisa que você acha que está errado, mas ele vai dizer não, para mim isso é moralmente correto. Pode ser uma outra pessoa que faz uma outra coisa. Então é necessário que exista uma fonte universal do moral que estabeleça padrões, e essa fonte universal é que nós entendemos como sendo a fonte de Deus. Então, nesse quesito, né, como o público pode bem perceber, ele acaba aceitando que Deus não existe. Por quê? Porque se formos nessa ideia de que precisarmos ter uma moral única ou um ser supremo único que define a moral, para não ser que cada um faz o que bem entende, todo mundo que está aqui nessa sala já consegue perceber que no mundo atual é isso que acontece. O que acontece é realmente cada um faz o que ele acha certo. Hoje em dia, nada impede um ladrão de roubar, porque ele até certo ponto acha que está com fome e pode roubar. Então, dizermos que precisamos, ou essa fonte da moral tem devido um ser supremo, que na verdade diz aqui que existe, e até os tempos atuais nós continuamos, né, com as maldades ou as benevolências, quer dizer, as pessoas até hoje fazem o que tens dito, independentemente se esse Deus existe ou não. Sim, mas agora, aí já é questão tanto da consciência, da obediência de cada um. Assim, isso não quer dizer, não quer dizer que Deus não exista. Isso quer dizer que existe e que existem também pessoas que decidem obedecer e pessoas que decidem não obedecer. E as pessoas que fazem essas práticas que citou, como roubo e outras práticas consideradas erradas, são pessoas que conhecem as normas, mas decidem seguir o caminho errado. Porque Deus dá um dos maiores triunfos do ser humano, que é o livre-arbítrio. Deus estabelece padrões, mas não te força, né? Não te obriga, não te empurra para lá. Você é livre de decidir se vai seguir os padrões de Deus ou não. Então, eu acho que isso aqui não tira de forma alguma a existência de Deus. Muito pelo contrário. Se Deus não existir, é ali onde entra a questão de cada um ter a sua moral. E se cada um tiver a sua moral, sabemos todos que vamos viver numa anarquia, né? Que vai ser uma desordem. E é exatamente o que acontece. Tu acabaste de dizer muito bem, que se Deus não existe, cada um vai ter a sua moral. E é exatamente o que acontece. Cada um tem a sua moral. Agora, independentemente, vamos supor, se Deus existe, Ele é supremo, ele define a moral e ponto, não é? Ele define essa moral e ponto. Ao definir essa moral, criou os seres humanos, seja com o livre-arbítrio, que eu não concordo tão plenamente, mas vamos deixar isso para um outro. Exatamente. Então, quando ele cria essa moral não é objetiva, continua a ser relativa. Tá? Tanto que em outros países, vamos supor, a moral no lado conjugal, existe quem, pelas suas leis, acredita que a poligamia é aceite. E existe quem acredita que não é aceite. Estamos no mundo. Essa é uma moral que foi decretada por Deus, digamos assim. Não foi decretada por Deus. O que acontece é que o que está nos livros sagrados, o homem achou que isso é errado, isso é mau, como o Estado também tem feito. Isso é errado, isso é bom, isso é errado, isso é bom, e coloca no livro dito sagrado.
Então, a possibilidade de dizermos que existe um Deus e ele estabeleceu uma moral única. Qual seria essa moral única nesse exemplo que eu dei? Em países islâmicos onde se aceita, por exemplo, a poligamia. E em países cristãos que não se aceita a poligamia. Quem lhes deu essa lei moral única para chegarem a esse consenso? E qual delas é que está certo? Então, no final das contas, resumindo, é sempre o homem quem acredita que algo é bom e algo é mau. Ele quem decreta e é mesmo também o homem que faz ou deixa de fazer. Ok, mas vamos analisar uma situação. Mas antes eu gostaria de perguntar o seguinte. Disseste que o que está a acontecer exatamente no mundo é que cada um está a seguir os seus padrões. Eu concordo. E você concorda que essa é a forma correta de cada um seguir ou fazer aquilo que ele acha moralmente correto, independentemente dos seus atos? Não, não acho. E por que eu não acho? Se você não acha, então como é que você pensa? Você acha que devia existir, não é, algo universal? Eu acredito que sim. Algo universal seria bom. É por isso que estamos aqui a falar sobre a não existência de Deus. Porque eu, como um homem normal, não sou Deus, não sou onipotente, omnisciente, eu acredito que seria bom que cada ser humano assim que vem aqui tem a moral perfeita que Deus planeou incutida nele. E livre-arbítrio pode ser de muitas coisas. Poderemos ter livre-arbítrio, por exemplo, em escolher uma maçã ou uma manga. Por que o livre-arbítrio de matar ou não matar? Existe, tudo bem, não, tem que nos fazer com livre-arbítrio, senão seríamos tipo robôs. Não, não necessariamente. Nós poderemos ter um livre-arbítrio de escolher a comida, de escolher onde morar, não deixar de ser livre-arbítrio. Agora, livre-arbítrio de fazer o mal ou não fazer, isso eu acredito que é desnecessário até certo ponto. O cristianismo e outras religiões estão aqui há mais de 2.000 anos, por exemplo, o cristianismo está há mais de 2.000 anos. Tirando outras religiões, né, que já existem há muito tempo. Os livros sagrados já estão aqui há bastante tempo. E ainda assim, a podridão sempre aumenta. Então, quando você diz que não, isso depende de cada um, sim, sempre dependeu de cada um. Porque não existe um Deus. Não existe deuses. O que acontece é que o ser humano acredita que algo é bom, algo é errado, coloca nas suas leis, e ele mesmo, como ser humano, descumpre porque a sua natureza é fraca. Bem, isso aqui é aquilo que pensas, né? Vamos lá, vou dar só um exemplo. Está escrito que se tens um escravo, lhe bateres até a morte, vai ser punido. Vais pagar uma multa. Mas se lhe bateres e ele não morrer, não serás punido, porque ele é propriedade tua. Acreditas que isso é certo? Temos os versículos. És cristão, acreditas que é certo? Para livro você cita. Deus ordenou. Acreditas que é certo? Existiam, né? Ou existiu antigamente algumas condutas na Bíblia. Aceitamos, não é? Que são fatos. São fatos verdadeiros, mas... Acho que sabe. Acho que teremos ontem uma substituição. Não demora. Tá bom, mas parece que não. Podemos avançar. Entendi. Podemos continuar, né? Acho que aqui temos quantos 5 minutos. Eu que falo, porque você já falou o suficiente. Não, você fala, se eu achar que posso coisa, mas é mesmo, é uma conversa. Olá a todos, bom dia. Eu sou Ismael de aqui Bastante, professor de religião islâmica. Estamos aqui para partilhar com vocês alguns minutos de um pequeno debate. Espero que gostem. Tá bom. Pronto, diante dessa primeira afirmação, primeiro devemos deitar as bases quando queremos realizar qualquer conversa. O que é que se quer por detrás dessa afirmação? A meu ver, o meu compatriota José está a querer dizer que não existe essa necessidade do homem procurar numas escrituras, entre aspas, divinas, que é para encontrar lá as regras da boa conduta, porque isso, com simples experiência, o homem consegue adquirir. É isso, a tua filosofia. Vamos dizer o seguinte. Talvez este telefone, o fabricante dele, ele colocou aqui algumas coisas que vão definir as diretrizes de como é que ele vai funcionar. Sem essas diretrizes, esse telefone não vai desempenhar melhor o seu papel. Temos aplicativos aqui que você não pode tirar. Porque se você retirar, ou se você dizer que não existe, então o telefone não existe. Tá? Como é que podemos imaginar, nós que acreditamos numa divindade, Deus tenha criado o ser humano e ter mandado aqui no mundo assim bem vazio? Não. Existe uma predisposição inata que o homem, ao nascer, vem com ele.
aquela predisposição é que mantém a ligação que ele tem com o seu Criador. Ao longo da caminhada na vida é que o homem ou corrompe essa predisposição da moral inata, ou então vai desenvolvendo. Imagina que o islamismo ainda defende que a vinda dos profetas aconteceu 10 séculos depois da criação do primeiro homem. Ou seja, depois que Deus criou Adão, não havia necessidade de mandar um profeta. Porque quando falamos de livros sagrados onde tem uma moral, estamos a falar de profetas. Porque quem trouxe os livros são os profetas. Então, houve vinda de profetas 10 séculos, mais ou menos, depois da criação do primeiro homem, que é o Adão. Durante esses 10 primeiros séculos, não houve necessidade para tal, porque as pessoas estavam a viver de acordo com essa predisposição inata. Não havia muita corrupção, não havia muitos mal como nós observamos hoje. Tá bem? Depois desses 10 séculos, o homem começou a se corromper de acordo com seus hábitos e muitos outros fatores. Dali aparece a necessidade de mandar o primeiro profeta, que é o Noé. Okay? Que é para começar a aconselhar as pessoas. O que é que os livros sagrados fazem? Não trazem uma coisa que não existiu. Não, o ser humano já tem essa moral dentro dele. Caso ele comece a perder ela, então a religião vem com um profeta que é para recordar ao homem, para voltar naquela dignidade antiga. Então, essa é a ideia geral, não é? De um criador que já ditou as regras. Quem ensinou a um bebê como amamentar-se, enquanto que ele está a nascer agora? Onde que ele aprendeu essa experiência? São coisas que ele nasceu com ele, tá bom? Eu não sei o que você tem a dizer diante dessa minha primeira abordagem. Sim, nesse caso, eu até entendo, né? Termos aí algo inato e tudo mais, mas como até eu não aceito isso. O que eu vou dizer? Se todo mundo nasce com uma moral ou alguns princípios, né, inatos que o Criador coloca, Hitler é isenção, Mussolini é isenção, fora aquela questão que ele se corrompe depois. É dali onde eu disse, né? O homem, de acordo com a influência do meio onde está imerso, certo. Ele pode corromper, sim, ou pode aperfeiçoar. E quando corrompe, a religião está justamente para te recordar aquilo que você perdeu. Certo. Agora, não está te ensinar nada que você nunca tinha. Certo. Então, a religião está aqui com um propósito divino, não é? Para ajudar as pessoas a recordar aquilo que eles já tinham, sim, que o Criador colocou. Sim. Logo, a religião tem falhado. Porque as religiões estão aqui há muito tempo. Sim. Hitler, por exemplo, era cristão. Sim. Cristão em nome, né? Vamos assim dizer. Mas era cristão, né? Se denominava cristão. Tinha, no momento que Hitler estava em vida, assim que ele crescia, ou no momento que corrompeu-se a sua moral, existiam religiões. Logo, se a religião está aqui presente e a moral dos homens está corrompida cada vez mais, a moral não está fazendo o que devia fazer. A religião, nesse caso, não está fazendo o que devia fazer. Porque aqui disseste muito bem que a religião veio para fazer o homem retornar aquilo que o Criador tinha colocado nele assim que nasceu. E se a religião ainda está aqui, mas ainda assim o homem continua a se corromper mais e mais, inclusive até os que vão continuamente na igreja, a religião falha. O que o meu compatriota não está entendendo. Quando eu dei exemplo do telefone, este telefone, quando você compra novo, ele já vem com princípios. Você não pode fazer ao telefone aquilo pelo qual não foi predeterminado. Estamos juntos. Uhum. Existem padrões aqui, mesmo não observáveis. Agora, de acordo com o teu uso, você pode viciar esse telefone, no bem ou no mal. E a religião vem para resgatar isso. Vamos nas calmas. O homem já vem com princípios inatos, ok? Inatos, sim. Inatos. Ao longo da caminhada na vida, ele pode viciar esses princípios, como pode aperfeiçoar. A vinda dos livros sagrados ou dos profetas intervém porque o homem viciou. Com o objetivo de recuperar. Sim. Mas falham, todos falham. Não, quando você está a dizer falha, você está a citar alguns casos isolados de Hitler. Não é isolado. E outros onde também conseguiram melhorar. Boa. Acho que agora vamos partir para uma outra afirmação. Vamos partir para uma outra afirmação, caso a cadeira deve ficar mesmo livre. Obrigado. Ok. A minha segunda afirmação é: as crenças religiosas dificultam o senso crítico e os questionamentos.
Obrigado. Sim. Olá, eu sou o Bernardo Jaime, sou estudante e estarei aqui para falar e representar o lado teísta. José, é um prazer partilhar nesse momento a mesa consigo. Obrigado, igualmente. Com relação à afirmação que acabou de colocar, de que as crenças religiosas dificultam o senso crítico nos questionamentos, eu gostava de saber a que sistema de crença te referes? Ao cristianismo, ao islamismo, porque é com base ao sistema de crenças que nós termos estabelecido, nós vamos deduzir se as crenças desse sistema limitam ou não o pensamento racional. Bem, eu acredito que sejam... Eu aqui generalizei, né, as crenças religiosas. Todas as religiões. Exato. Por que as crenças religiosas, na minha opinião, dificultam o senso crítico? Na ciência temos uma coisa. Primeiro, tinha essa concepção de que a Terra era plana. Mas a ciência não tinha a predisposição de dizer que temos a verdade absoluta. A ciência sabia que, no decorrer do tempo, poderia mudar de opinião. A ciência sabe disso. A ciência não coloca um ponto, coloca vírgula e vai avançando. Foi se descobrindo depois que a Terra não era plana, era esférica. E por aí vai. O que acontece com a religião? Os dogmas, as doutrinas, tudo que está escrito num livro considerado religioso, pertencente àquela religião, acredita-se que seja o absoluto, que seja perfeito. E aí está um perigo. Porque quando você já incute na pessoa que o que eu estou a ler é perfeito, é absoluto, se tiver um choque, então cai-se de que não, deve ser minha má interpretação, o que na verdade nem sempre tem sido assim. Logo, o que estamos a querer dizer aqui é o quê? Quando uma religião, ou as religiões, definem seus livros como sagrados, como perfeitos, vimos aí inquisições que aconteceram na Católica e muitas outras perseguições de pessoas que chegavam até certo ponto de discordar, não é, daquilo que já era estabelecido pela Igreja, né? Então eram considerados como blasfemos, não é? Outros como criadores de seitas religiosas. Então, eu acredito que a religião, sim, por trazer uma abordagem perfeita, por trazer uma abordagem de perfeição, acredito que até certo ponto dificulta que os seus crentes tenham um senso crítico e os questionamentos. Se vês, por exemplo, a narrativa que se traz a Lúcifer, era alguém que começou a questionar. Mas por que só ele deve ser adorado? Por que isso? Por que aquilo? Então, aquilo já era considerado negativo. Até certo ponto que nós temos, por exemplo, na sala de aula, com a ciência, um aluno pode levantar a mão e dizer, não, professor, acredito que eu discordo contigo um pouquinho. Sim, mas o colega sabe muito bem comigo que na religião ninguém pode levantar a mão para falar ao pastor, né? Naquele momento no culto. Fora até também tem acontecido isso. Não se questiona a Bíblia, não se questiona os livros religiosos, a maioria. Eu, como sou cristão, vou partir aqui uma abordagem cristocêntrica, não cristã, né? É o seguinte, do ponto de vista bíblico, o questionamento faz parte da fé. Ou seja, a fé cristã não é uma fé apática, não é uma fé de cérebros mortos. A fé cristã é uma fé inquiridora, questionadora, que procura avaliar com base em evidências se aquilo em que se crê é verdadeiro ou não. E a própria Bíblia, permita-me citar aqui, né, permita-me citar aqui o que a própria Bíblia fala, né, como se estivesse a citar um dos clássicos filosóficos. Por exemplo, em Salmos 34, 8, o próprio Deus diz, fazei prova de mim e vê de que eu sou bom. A expressão no original hebraico, para fazer prova, nos submete à ideia de investigar e examinar acuradamente. Isso também está em Isaías 1:18, onde o próprio Deus diz, olha, vinde e arrazoemos. Esse termo arrazoemos, ele dá o termo raciocinar. Então, diante do Deus cristão, o questionar não é pecado, não é errado. Nós vemos a experiência de Jó, por exemplo, ele passando por esses sofrimentos, no capítulo 3, não é? Ele questiona Deus, por que o Senhor permitiu que eu viesse a existência e experimentasse todo esse sofrimento? Então, até certo ponto, a fé cristã, ou a crença num Deus que a Bíblia apresenta, não é uma crença seca, né? Ela procura estimular o pensamento crítico. Todavia, Deus, na qualidade de ser aquele que a Bíblia o apresenta como onisciente, onipresente e todo-poderoso, onipotente, ele é detentor de uma certa autoridade. Ele te dá uma ordem
E você, para obedecer essa ordem, Deus te dá as razões, mas nem sempre vai te dar essas razões. Ok. Disseste aqui algo pertinente que eu queria, para não perder, né, o fio lógico, senão não vou conseguir, né, responder. Disseste assim, que a fé é fundamentada pela... Eu acredito que pela pesquisa não, né? Disseste algo parecido, mas vou dar um exemplo rápido. Lembras de Tomé? Exatamente. Exatamente. O que aconteceu? Quando ele não estava a acreditar que aquele era Jesus ressuscitado. Ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado dentre os Exatamente. Qual é a frase mais sonante que até hoje em dia soa por intermédio daquele episódio? É que, bem-aventurado aqueles que, mesmo sem ver, creram. Qual é a definição da fé? Bem, a fé... Crer é o fundamento das coisas que se não veem. A fé podemos definir como a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Que não se veem, ok. Quando diz aqui que o Jó questionou e tudo mais, é tudo a nível de Deus, por que isso está acontecendo comigo e tudo mais. Eu estou a falar o questionamento do próprio livro, da própria Bíblia. Por exemplo, todos os exemplos que estás a dar aqui, estás a enrolar. Por quê? Nós não podemos provar. Tenho minha mulher e quero provar que ela é fiel. Não vou me basear assim mesmo nas palavras dela. Eu tenho que ir fora. Quando tu traz aqui versículos bíblicos para tentar provar sobre, por exemplo, esse tema que estamos aqui a trazer, estás a fazer circular. Veja só a questão. A minha questão é o senso crítico a que eu me refiro. Não é questionar Deus porque as coisas me acontecem, me provem, não. É do próprio livro. Certo, vou dar um exemplo claro. Acreditas que até hoje as pessoas têm que fazer no máximo 120 anos de vida? Não, obviamente não. Obviamente não, mas está escrito. Depois do dilúvio, Deus disse: o homem não vai ultrapassar 120 anos. Também está escrito que... Já só terminar essa aqui. Uma limitação, não devemos parar mesmo quando há... Não são os dois? Não, são das pessoas que estão aqui. Basta um levantar? Sim. Sim. Obrigado. Yeah. A substituição. Não, eu até achei que seria os dois assim a levantar, né? Eu vou dar 15 minutos numa só pessoa. Vamos embora. Exatamente, vamos, né? Tá. Como é que foi até a afirmação? A afirmação é: as crenças religiosas dificultam o senso crítico e os questionamentos. Não no sentido de perguntar a Deus por que isso, por que aquilo, ou de colocar Deus em prova, não. Mas é no sentido de a própria base da religião, o livro sagrado, aquele livro dificilmente é questionado porque já é considerado perfeito a princípio. O meu antecessor disse bem que a fé cristã não tem problema com questionamentos, de qualquer forma que seja, tá bom? Mas eu penso que existem dois limites que podemos aí colocar. Primeiro, que a religião está contra o questionamento com uma arrogância intelectual. A religião não tem nada a fazer com um arrogante que está a fazer questões. 2, a religião não tolera alguém que está a questionar com uma negação premeditada. Um questionamento com uma negação premeditada não serve para nada. Quando um questionamento é para buscar a certeza, é para buscar a verdade, a religião sempre apoiou, tanto no cristianismo como no islamismo. Vou te dar exemplos. Sim. Alguém chega até Jesus, começo na Bíblia, você conhece aquela passagem, ele tem um pássaro na mão. Não, pode ser já uma narrativa escrita. Vamos no tempo, por exemplo, da Inquisição Católica, que se matou pessoas que não concordavam. Não, porque o que está escrito na Bíblia é um relato que pode ter sido um conto, vamos assim dizer. Meu amigo, o ateu considera-se que é um conto. Eu comecei lá, porque para você ter aquela base, aquela guerra contra questionamentos críticos não começa nas religiões. Você está querendo levar uma coisa que não é a religião que trouxe. Não, eu não digo que começou. Do que estás a agenciar as tuas ideias, é como se este impedimento só existe na religião. Não, está claro aqui. As crenças religiosas, eu não disse tudo. As crenças religiosas dificultam o senso crítico e os questionamentos. Exemplo claro, sem pegar dentro porque o ateu considera que o que está escrito na Bíblia é um conto, é uma história, não é? Eu não vou tirar dali de que Jesus lhe perguntaram isso, não. Vou dar um exemplo claro. A católica
quando questionada, quando houve pessoas que apresentaram uma narrativa diferente daquilo que estava escrito no livro considerado sagrado, a Bíblia, houve perseguição. Agora, dizer para o público que a religião sempre apoia quem faz questionamento, estás a mentir. Entenda só uma coisa. Devemos dividir aqui as ideias. Na sua base, a religião, uma fé bem estabelecida, que é verídica, vai ter medo do questionamento por quê? Não teria sentido. Quem tem medo dos questionamentos e das críticas é alguém que não está bem sentado. Esta é a base. De outro lado, quando você vê o poder político a usar a religião que é para se estabelecer, aquilo não estamos dentro da religião, estamos diante de uma coisa corrompida. O que você está a citar ali poderá ter sido uma religião que estava a veicular um poder político. São motivações políticas que tornam a religião naquilo que nós observamos. Mas a religião, na sua essência, nunca foi contra o questionamento. Até aquilo, se é para enraizar a fé e fazer sentar a certeza que a pessoa tem, isso é apoiado. A Bíblia, tanto o Alcorão, enfatiza as pessoas a raciocinarem, a pensarem e a se questionarem. Mas eu disse, tem limite. Mesmo na ciência, quando o questionamento é com uma negação premeditada, não serve para nada. Também não serve com uma afirmação premeditada. Por exemplo, qual? Vou fazer uma pergunta só por fachada. Porque as perguntas são mesmo essa. As perguntas são... Ninguém vai levantar para fazer uma pergunta se concordou com tudo. Então, dizer aqui que uma pergunta com negação premeditada, sempre as perguntas sinceras são com negação premeditada. Imagina uma pergunta que se faz já concordando. Não tem sentido. As perguntas são feitas porque, a princípio, a pessoa não concordou. Tem alguma discordância com aquilo. Por isso é que se faz pergunta. Essa ideia. Qual é o questionamento que você traz como prova de que a religião ou as religiões sempre foram contra as críticas? Eu já dei exemplo aqui. Sim. O senso crítico e os questionamentos. A pessoa tem a sua Bíblia. Estás aqui a dizer que o Alcorão e a Bíblia apoiam? Isso é mentira. Por exemplo, ele, no sentido, da forma que ele está, ele acredita que a Bíblia é o seu livro sagrado. Acredita que o Alcorão é o teu livro sagrado. Cada um tem a sua crença religiosa. Onde é que dificulta o senso crítico? Em nenhum momento ele vai pegar o Alcorão para ir lá investigar acreditando que vai pegar lá alguma verdade. Também não vais pegar a Bíblia acreditando que vais pegar lá alguma verdade. Quer dizer, a pessoa já vem com aquela base de que a minha crença é 100% perfeita, diferente com o que a ciência traz. Ele tem sua tese sobre teoria da gravidade, também tens a tua. Quando ele lê a tua tese, ele vai, até certo ponto, há mais probabilidade de um cientista que tem uma tese diferente apoiar a tese do outro do que um religioso. Meu companheiro, entenda uma coisa. Ainda estamos a misturar muitos assuntos. Não estamos. Estás a querer fugir, não, dizer que é misturar. É simples. Deixa-me falar. Vamos lá colocar uma percentagem. Alguém que acredita que a Bíblia é a verdade, ponto. Sim. Qual é a probabilidade? Sim. Qual é a probabilidade de alguma vez chegar, quando encontra um choque entre o que está escrito na Bíblia e o que está escrito no Alcorão, chegar a dizer que não, vou dar uma olhada mais no Alcorão, porque acredito que pode ter alguma verdade aí que na Bíblia não recebi. É raro. É isso que eu te disse. Uma fé bem estabelecida, bem nutrida, não tem medo de críticas de qualquer forma que seja. Não, ali, isso também... Você concorda comigo? Isso é que mata também o senso crítico. O quê? Isso também mata o senso crítico. Porque a pessoa, quando diz que não tem um medo, significa... Eu não consigo te entender. O que estás a dizer? Sim, quando dizes que a pessoa que tem uma fé sólida não tem medo. Esse não tem medo muitas das vezes é traduzido como se nada vai lhe mover. E esse é o problema. O senso crítico pode causar mudança. E a questão é essa. Nós temos pessoas que acreditam na religião, desde que nasceram, nunca usaram o próprio cérebro para ter uma ideia diferente. Ou seja, isso aqui, essa afirmação, eu acredito que já é consenso. Que as pessoas que têm crenças religiosas... Só ficaram 2 minutos. Uhum. No Alcorão, por exemplo, existe um questionamento muito forte do profeta Abraão. Ele se questiona um certo dia, como é que Deus promete ressuscitar as pessoas? Se assim, concretamente, eu nunca vi, eu não consigo imaginar. Alcorão, capítulo 30, versículo 30, se a minha memória for boa. Ele diz, como é que tu irás ressuscitar mortos? Se ainda, assim, vivendo, nós nunca vimos provas. Deus questiona ele. Ou então você está a duvidar. Ele disse, não, eu queria me tranquilizar com aquilo. Quero ter alguma prova. E Deus no Alcorão não condenou Abraão por ter colocado essa questão. Esse lado que eu estou a te levar, a religião na sua essência nunca foi contra o questionamento. E eu nem disse que é contra o questionamento. Eu só estou a dizer que quando alguém,
já presume que ele tem a verdade absoluta, ele vai dificultar o senso crítico, de modo que se ele tem a Bíblia como a sua verdade absoluta, ele tem, até certo ponto, a sua crítica dificultada de entender, por exemplo, a verdade que se encontra no Alcorão. Isso viciado. é indiscutível. Esta pessoa é que está viciada de estar a pensar já que tem a verdade absoluta. O problema Por que está viciado? Porque está não escrito no com a livro dele que o livro dele tem a verdade absoluta. Outro problema que você tem, os minutos já acabaram. Outro problema que você tem é que estás a pensar que todas as religiões, ou as religiões que você está a citar aí, que são contra estão uma contra a outra. As bases religiosas, todas, são as mesmas. É quando eu falei da predisposição inata. Todas as religiões partem do único pressuposto de que existe um Criador, existe um inferno, existe o bem, existe o mal. Isso eu entendo, Okay. isso eu concordo. As bases todas, para todas as religiões, são as mesmas. Só estou a dizer... O que muda, deixa-me acabar. Os minutos acabaram. O que muda são apenas os detalhes. E a interpretação dos detalhes dependem de cada um a partir de que janela está a ver. Se você interpretar da tua forma, você que tem um problema. O problema não está na religião, o problema está na tua maneira de ver aquela crítica. Consegue perceber? Ainda assim, eu volto a dizer, a afirmação está clara. Eu disse, as crenças religiosas dificultam, não matam, dificultam. Não quer dizer que quem acredita na religião não usa o senso crítico, não. Dificulta por quê? Porque de uma vez que ele pega o seu livro, é perfeito, dificilmente vai pegar do outro. Terminamos mais uma afirmação. O seguinte, vamos passar para uma outra. A minha terceira afirmação é, se existe Deus, a religião o ofende mais do que o ateísmo. Convido meus colegas de painel a vir para conversarmos um pouquinho, né, sobre isso. Tá bom. É uma afirmação estranha. Se existe Deus, a religião o ofende mais do que o ateísmo. De que forma? Vou dar um exemplo rápido. Vamos supor que existe um Criador. Sim. Né? E de todas as opções possíveis, são várias concepções de Deus que a gente tem. Se existe um, e não é conforme a mente, não é conforme a religião nos trouxe, determinadas características que são atribuídas a esse ser ou a esse Deus pela religião acabam o ofendendo mais do que quem simplesmente prefere não acreditar. Por exemplo, na Bíblia, Deus diz, podes vender a tua filha. Está escrito. Êxodo tem. O versículo que eu disse aqui, que se bater no teu escravo, ele não morrer, não tem nada a ver porque é propriedade tua. Está escrito. E eu digo assim, prefiro não acreditar que esse tipo de Deus existe. Se ele existir, entre nós os dois, alguém que acredita que ele pode pedir a um homem para vender a sua filha, e alguém que simplesmente, por lhe trazer esse tipo de Deus, prefere não acreditar, então quem acredita num Deus que pode fazer uma coisa dessa, o ofende mais. É nesse sentido. Eu penso que o que está, na verdade, a existir não é que Deus não exista, né? É que acabas tendo poucas informações sobre Deus. Eu acho que acabas tendo pouco conhecimento sobre a sua forma de agir. É verdade que existem versículos ou expressões na Bíblia que podem fazer questionar alguma coisa, mas quando pegamos o contexto sobre esses, se não me engano, essas situações constam no Antigo Testamento, não? No Novo, Paulo orienta como é que os escravos devem se comportar diante dos seus senhores e vice-versa. Também. Qual livro? Paulo, mostra isso. Não tem um tema, mas depois pesquisa, né? Mostra também isso. Fora outras questões, né? Vamos lá dar um exemplo mais. Crianças estavam a abusar o profeta Eliseu de calvo e Deus manda os ursos virem devorar as crianças. Então eu prefiro acreditar que um Deus desse não existe. E quem acredita que não, é Deus, ele mesmo fez, é a raiva dele. Essa pessoa ofende mais a Deus do que eu, se é que ele existe. Então é nesse sentido. Não, o que está acontecendo é questão de interpretação. Tá?
eu acho que você interpreta Deus de uma forma que faz chegar a estas conclusões. Estes textos que você cita, eles existem, mas eles têm um significado. Eles têm... se você conhece a Bíblia, se você citou a Bíblia, mas se conhece bem a Bíblia, vai perceber que o mandamento principal de Deus é o amor. Não é? O Deus que você cita é o mesmo Deus que, nos seus mandamentos principais, ele manda tanto amar o próximo como a ti mesmo. Então isso já acaba sendo um paradoxo. Não é? Acaba sendo um paradoxo. Paradoxo para vocês que acreditam que esse tipo de Deus existe. Que ao mesmo tempo se intitula ser amor e que ao mesmo tempo pode fazer essas atrocidades. Paradoxo pode ser para vocês. Para mim, por exemplo, prefiro dizer, não existe, simplesmente assim. Não existe. Você tem uma determinada interpretação. Não é paradoxo para nós, porque nós lemos e entendemos o contexto. Tá bem, qual é a interpretação de dizeres a alguém que se você bater no teu escravo e ele não morrer, tudo bem porque é propriedade tua? Porque se dizes que isso aqui tem algum significado por trás, nós vamos ter que ir passar em toda a Bíblia, dizer que a ressurreição de Jesus também não. Isso aqui não é literal, tem algum significado por trás. Nasceu de uma virgem, não é literal, tem algum significado por trás. Então, o que tem significado literal e o que é, de alguma forma, um outro significado que eu, como ateu, não consigo entender? Ou depende daquilo que é conveniente para o cristão. Mas espera, como é que você entendeu? Você só pegou o versículo, você leu, bateu de escravo, fechou a Bíblia e... Não, li tudo. Li tudo. Todo o livro... Li todo aquele contexto. Era no contexto da escravidão. Existe mandamento de que não matarás? Sim. Existe mandamento de que não escravizarás? Existe? Olha, Então. Sim, mais vale eu dizer que são mandamentos humanos do que Deus. Sim, foi eliminado. Vamos dar tempo. Vamos dar tempo. Muito bom, gostei. Podemos? Sim. Fica à vontade. Devemos procurar um estudo maior. Sim, eu gostava de retomar a fala do meu companheiro que estava aqui, o Gil. Sim. Com relação à questão que o José fez, de que se existe um mandamento na Bíblia proibindo a escravidão, primeiro eu tenho que ser categórico em dizer para o José de que Deus ele é um pedagogo. Ou seja, ele vai revelando as suas verdades no decorrer do tempo. Não derrama toda a luz de uma só vez. Isso quer dizer que o contexto em que o povo de Israel estava inserido era comum e era culturalmente aceito a prática da escravidão. Mas no Novo Testamento nós encontramos Deus passando ordens nos escritos paulinos, por exemplo, de modo que os senhores tratassem com amor os seus servos, porque também até naquela cultura do Império Greco-Romano ainda era aceita essa prática cultural. Então, até certo ponto, podemos não encontrar na Bíblia o mandamento não escravizarás, mas isso não pressupõe a ideia de que Deus aprova a escravidão. Né? Eu penso que é o argumento do silêncio. O facto, ou seja, é aquilo que se diz, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Não, né? é falso. Ou seja, o falso. Facto de não termos um texto que proíbe a escravidão... Logo quer dizer que não apoiou. Não quer dizer que a Bíblia endossa a escravidão. Sim, só que é falso. Eu estou a dar versículo. Não é que acontecia a escravidão e Deus não falou nada. É um silêncio. Eu não estou a falar de argumento do silêncio. Não. Eu estou a falar que existe mandamento sobre a escravidão. Bom, vê só. Tu quer dizer que não existe mandamento que diz não escravizarás. Sim. Tudo bem. E se só parássemos por aí, eu diria tudo bem. Então isso não quer dizer que Deus apoiou. Só que eu estou a dizer que existe sim versículo. E essa é a dificuldade. Os ateus acabam lendo mais do que cristãos. Existe versículo que se diz muito bem: vende a tua filha como escrava. Estão na lista dos mandamentos. Vender a filha como escrava. Por exemplo, quando se diz que você pode chicotear o teu escravo, se ele não morrer, não tem problema, propriedade tua. Isso aqui é uma ordem que vem diretamente de Deus para o povo. Não é que Deus, tem pessoas naquele momento estão escravizadas, então Deus até certo ponto aceita. Não é isso. É a forma como Deus lhes dirige. Se eu venho aqui e não falo nada sobre escravidão, tudo bem. Agora, se até Paulo orienta como é que os senhores devem agir com os seus servos, servo que era para minimizar, porque na verdade o termo original também se refere também de escravo, não somente de quem trabalha para receber dinheiro. Então estamos a falar até de conselhos de como agir. Era mais fácil Paulo dizer que Cristo morreu na cruz e já não precisamos de que alguém seja escravo. Mas é o seguinte, José,
aqui entram os paradigmas interpretativos. Não é paradigma. Sabe o que acontece? O que acontece? Não admites. Mas os católicos, por exemplo, já admitem. O que acontece é que muitos de vocês são fundamentalistas. O que vos faz cair na ofensa a esse Deus é sempre querer ver. Disse para matar todas as mulheres que não são virgens. Mulher que também de 18 anos, lhe casaram e não lhe encontraram virgem, tem que lhe apedrejar. Não, deixa só dizer. É mesmo Deus, é mesmo Deus. Isso é que vos deixa cair. Não, é mais fácil aceitar que não é Deus. São pessoas que num momento faziam coisas erradas e atribuíam a Deus e colocavam nos livros. Atenção, isso é diferente do que você estava a dizer aí na Então é certo. passada da Inquisição, né? Conforme meu companheiro já disse aí, que era um sistema político que estava usando a igreja, a religião, para fazer aquelas atrocidades. Agora, as questões que você levantou sobre a questão da escravidão e do genocídio do Antigo Testamento... Era correto? Nós temos que ter muita atenção quando lemos esses relatos. Por quê? Quanto à questão da escravidão, pelo menos nós ainda não chegamos a concluir esse assunto, mas eu diria de forma lacônica de que Deus, ele procura lidar com o ser humano partindo do que ele conhece para o que ele não conhece. Então, se a cultura em que o povo estava envolvido era uma cultura em que a escravidão era praticamente algo culturalmente aceito, né? Era normal que Deus desse ordens. Por quê? Porque Deus... Desculpa, culturalmente aceito para quem? Para quem está escravizado ou para quem é escravizado? No Império Romano... Responde só isso. Culturalmente aceito para quem? Para quem está a receber chicote ou para quem está a dar chicote? Obviamente para quem está a exercer a escravidão. E onde é que fica o livre-arbítrio da pessoa que está a receber o chicote? Quando se diz, por exemplo, é costume, quando eu vou matar, naquele tempo, tinha a lei não matarás. Quem mata naquele momento? Antes daquela lei sair, porque pessoas matavam. Deus também poderia dizer muito bem que, olha, tem sido o costume de certas pessoas, já é cultural, matar, então não vou colocar lei não matarás. Mas agora temos que entrar, vamos recair novamente na primeira afirmação de que, ou seja, os livros sagrados não são moralmente superiores, não é, aos livros atuais. Concordas? Eu não concordo com isso. Não concordas? Por quê? Então a escravidão tinha que continuar. O que acontece? Matar mulheres que não são virgens tinham que continuar. Nós temos que entender que a abordagem bíblica ela é contextualizada. Foi em um determinado tempo e em um determinado povo. As ordens que Deus dá, por exemplo, a Josué para que faça o extermínio dos cananeus, não devem ser entendidas no contexto como nós... Somos pessoas, nada mudou. Perceba uma coisa. Aquelas batalhas que Josué travava não tinham uma dimensão simplesmente terrestre. Era uma dimensão aquilo que nós chamamos do grande conflito. As práticas que aqueles povos tinham eram práticas completamente imorais. Eles sacrificavam os seus filhos aos deuses. Nos rituais em que eles cultuavam os deuses da fertilidade, havia muita promiscuidade. Estás a fugir. As crianças... Espera só. Quando iam matar aqueles povos... Deixa eu falar. Tá bom. Permita-me terminar. Quando Deus tende a exercer juízo para com o povo, sim, Deus pode usar os seres humanos para exercer esse mesmo juízo. Certo. E Deus usou o povo de Israel para que exercesse esse juízo sobre os cananeus. E é assim que Deus deu aquelas ordens para que eles fossem e exterminassem todo mundo. Até mulheres e crianças. Exatamente. Crianças cometiam também promiscuidade. Agora, nós temos que entender uma coisa. Primeiro nós temos que entender que Deus é um ser infinito e que está muito acima do nosso calibre humano. Eram homens que estavam a fazer aquilo, escrevendo o que Deus mandou. Simples admitir isso e não vai te fazer deixar de ser cristão. Não, é o seguinte. Primeiro é que... Você não vai cair. Primeiro é que... Foi uma eliminação, então... Sabe que haja alteração assim. Eu acho que essa é a primeira questão em que... Os três... Que bom. Os três... Podemos, né? Podemos. Bem, sobre essa terceira afirmação, não é? Quer dizer que a tua lógica é a seguinte: se Deus mandou fazer uma coisa de acordo com uma certa escritura e você acha que aquela coisa foi incorreta, claro, atribuir essa coisa a esse Deus é uma forma de insultar a ele. E quem não atribui, melhor ainda, considera esse Deus. Quem diz, por exemplo, que esse Deus assim não existe, é melhor do que quem diz esse Deus existe e mandou fazer uma coisa que você considera incorreta. Não que eu, a maioria das pessoas consideram incorreta. A maioria dos ateus. Tipo, matar crianças, nem ateu só que considera isso. Primeiro é que eu não conheço bem a passagem, está a citar na Bíblia. Mas uma coisa é certa, devemos contextualizar as coisas. Quando você pega um trecho e quer julgar já, de acordo com aquele trecho, você vai cair naquilo que são dúvidas desnecessárias, tá? É preciso ler todo o contexto, o que aconteceu, as leis que se aplicam
as leis que se aplicam durante uma guerra não são as mesmas que se aplicam quando as pessoas estão em paz. Há certas coisas que se podem tolerar quando as pessoas estão em guerra, mas num contexto de paz total, são não toleráveis. Essa é uma primeira coisa. Não, deixa-me falar. Uma terceira coisa é que, quer dizer, a tua escapatória para dizer só no final que não existe Deus é procurar uma coisa para dizer que depois isso aqui é um insulto a Deus. Então, para eu me safar, esse Deus não existe. Ou não estou a entender bem onde é que você quer chegar com isso. Ok. É algo muito simples. Disseste aqui sobre guerra, entende-se, coisas que acontecem na guerra. Não. Eu li sim os versículos. As pessoas têm muita mania de dizer que não está a ler o contexto. Olha. Que é para ter... Eu não estou a interpretar mal o contexto. Moralmente, eu li. Não foram só mandamentos de matar em tempo de guerra. Não foram só mandamentos de matar em tempo de guerra. Nós estamos a dizer que existe um povo que acreditou que não, essa terra aqui é nossa. Então, para ordenarmos os nossos homens terem aquele vigor de ir receber aquela terra, é anunciando que o nosso Deus ordenou que recebam aquela terra. Não estamos a falar de não ser no momento de guerra, não. Existem pessoas, você casou uma menina, ela não é virgem, tem que lhe apedrejar. Isso aqui não tem nada a ver com contexto. Deus, está escrito, eu mesmo ontem, hoje, eternamente, na tua Bíblia. Não é questão de contexto. Isso aqui é simples, senão você vai entrar em contradição. Porque lá eram pessoas, não eram cães. Aqui também são pessoas, não são cães. José, até um certo ponto. Sim. A gente está a concordar contigo. Eu, pessoalmente, estou a concordar em certos pontos. Quais? É por isso que eu disse que devemos começar por dar bases, não é? Primeiro que é preciso contextualizar as coisas. Contextualizei. Ok. Segunda coisa... É o mesmo Deus. Lidando com pessoas no Antigo e no Novo Testamento e até no tempo presente, pessoas, não animais. Bom, isso aqui é de acordo com a fé cristã, não é? Segunda coisa que eu queria dizer, está sempre a me interromper, é que certas escrituras, até um certo ponto, podem ser questionáveis, não é? Isso não torna ninguém ateu. É lá onde falamos do senso crítico. Podemos ler uma escritura e nos questionarmos, será que isso tem mesmo lugar de ser ou não? Até que ponto isso foi divino ou não? Tá bom? Porque as escritas, até um certo ponto, foram influenciadas por alguma mão humana. Há um trabalho que deve ser feito nesse campo aí, que é para apurarmos o que é preciso mesmo levar ou não. Tá? Isso é um outro debate, acho que fica para uma outra ocasião, senão o tempo já foi. Certo, obrigado. Agora vamos passar para uma outra afirmação, né? A penúltima. Nesse caso. Quarta e penúltima afirmação: não existe apenas um Deus, existem vários, fruto da concepção humana. Ok. Podemos? A quarta afirmação: não existe apenas um Deus, existem vários, mas são frutos da criação humana. Quer dizer que José está a apoiar a ideia de que não existe nenhum Deus verdadeiro, nem nada. Tudo que existe são seres humanos que se imaginaram coisas e deram atributos de deuses. À luz do Islão, né, uma matéria que eu vou aproveitar aqui de trazer, é o seguinte: quando falamos de Deus, nós estamos a pensar naquela entidade que poderá ter sido a causa de toda a existência. Porque com argumentos lógicos, nós não vimos nenhuma escapatória que é para afirmar categoricamente que o homem surgiu do nada. Logicamente. O ateísmo também não diz isso. Okay. A ciência também não diz que surgiu do nada. Nada vem do nada. Houve um princípio. E o originador desse início é aquela entidade que nós pensamos ser um Deus. Ele pode ser nomeado em qualquer língua com um atributo. Sim. Deus, Zami, sei lá, God, Allah. Isso não importa muito. É dizer o que você pensa por detrás daquele atributo. Estamos juntos? Sim, sim. Agora, se já concordamos até ali, o problema está meio resolvido. Só existe uma entidade criadora, não é? E aquela entidade é que organiza toda essa sua criação. Se o sol sai daqui para lá, nunca sai daqui para aqui, não obedece a nenhuma ordem de nenhum presidente, qualquer que seja ele. Existe um mandamento estipulado por parte de quem criou isso. Estamos juntos? Se até ali concordamos, o problema está resolvido.
o que aconteceu ao longo da vida? O ser humano tinha questões, o ser humano tinha sede de alguma coisa, de algum conhecimento, procurando por cá, por colar, e não encontrando ou não ficando satisfeito e com a pressa que caracteriza o ser humano. Ele foi se criando essas ideias. Na verdade, deuses, vários existem, criados pelo ser humano, sim, mas todos eles são falsos porque não correspondem com os atributos daquele verdadeiro que nós chamamos de entidade criadora. O verdadeiro, no caso, é o teu. Não é o meu, todos Ele nós... todos. Deixa-me com calma. Não confunda as coisas. Eu te disse aqui, todas as religiões, pelo menos as principais, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, têm as mesmas bases. Isso é uma coisa que vocês até, não sei se sabem, ou fingem não saber. Todos nós acreditamos que existe esse criador. Até lá, não tem nenhuma divergência entre essas três religiões. Estamos juntos? A questão vem nos detalhes. Quem é essa entidade que criou? Na identificação, é lá onde vem alguns pequenos detalhes. E esses detalhes não vêm porque o Deus não existe. Vem porque o homem está a fazer má interpretação e leitura dos sinais à sua disposição. Ok, posso. É o seguinte. Quer dizer que tá querendo fugir. Não, eu resumi. Não, resumiste, mas não é o ponto. Existem vários deuses criados pelo na ser concepção humana. Sim. Eu não vou distante. Sabe o que? Até na Meca, antes da vinda do profeta Maomé, até na Meca, sabe o que os árabes fizeram? Adoravam mais de 360 ídolos. Quer dizer que havia Deus da chuva, Deus da beleza, Deus da fertilidade. Todos esses são deuses, mas criados pelo ser humano. Posso chegar? E a religião vem dizer, não vem negar a existência desse Deus. Vem dizer apenas que todos esses que vocês criaram são falsos. Quem merece adoração... É o que eu estou a trazer. Sim, é aquele aí que todo mundo, sim, de forma inata, nasce com ele. Agora, esse é o problema. Sim. Vou tocar aqui em alguns aspectos. Disseste que judaísmo, cristianismo, islamismo têm origem no mesmo Deus. E numa crença são chamadas religiões monoteístas. Monoteísta. Okay. Só que aí agora esse é o problema. Esse é o problema. Falta de leitura. Qual é o problema? O de Abraão, a princípio, não foi monoteísta. Os judeus, a princípio, não foram monoteístas. Eles saíram do politeísmo, que era acreditar em vários deuses. Depois foram no enoteísmo, que era que existia um deus central, que era Elohim. Prova que tem versículos que diz que Elohim repartiu a terra na herança dos seus filhos e a tua parte é Israel. E depois veio a questão do monoteísmo. Prova disso é que, por exemplo, em Gênesis, está a dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Abraão, a princípio, a crença dos judeus é que os judeus, até os israelitas, não eram ainda um povo. Eles saíram dos cananeus e trouxeram essa ideia de vários deuses. Porque agora diz sim que tem um Deus. Não. A princípio, no fundo do fundo, ainda tinha vários deuses. Deixa eu terminar. Vários deuses. Porque não é à toa que se diz, façamos o mundo a nossa imagem e semelhança. Vai dizer que não é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, isso veio depois. Na ideia do autor, assim que ele escrevia, ele sabia que acreditavam no politeísmo. Agora, a outra questão que você tem que ter em mente é o seguinte. Houve uma eliminação, pessoal? Não, só que agora é uma eliminação, eu ainda não... É a eliminação dele, não da minha fala. Vou só fechar. 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 Tá? Vou só fechar. Ele pegou 2 minutos a falar, eu tô ali observando. Não, falaste até por mais tempo do que eu. Eu até só comecei agora. Tipo, a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. Tu tentaste resumir aí na criação. Não. Esse Deus fala com os homens ou não? Falou com Maomé ou não? Vamos a continuar? Sim. Não, agora parou. Não Assim pode fazer mais questão. Era suposto fechar mesmo sem fazer. Tá bem, eu vou continuar com ele aqui em cima. Só pode. Não, eu acho que eu percebi. Foi uma... Exatamente, é uma pergunta coisa, não tem problema. Tá se sentir que não respondeu bem aquilo que não, eu respondi. Não, calma. Vai, só objeto. Essa afirmação que você colocou depois, na hora da edição, vou colocar em preto e branco. Não, a afirmação tá boa. A questão é, o que eu estava dizendo com o colega é o seguinte. Ele tentou fazer um subterfúgio. Ele está a dizer sobre a questão de Deus é o criador de tudo, mas não. Deus não se limita só em ser. O Deus que vocês acreditam... Sim. O Deus que vocês acreditam não se limita só em ser quem criou tudo isso. Não, é falso. Esse Deus foi mais além disso. Falou convosco.
falou com Moisés. Não. O mesmo Deus falou com Maomé. Agora, é ali que eu entro. Não falei É por isso é melhor mesmo entrarmos com um debate entre o prof. Abigel e o Tá bem, vamos continuar. À vontade. Não existe apenas um Deus. Porque eu posso pegar mesmo dele também, eu tenho meu mesmo. Vou pegar. Não existe apenas um Deus, existem vários, fruto da concepção humana. Bom, está sendo um bom debate, né? Mas o que eu estou aqui a perceber até agora, das afirmações que você trouxe, nenhuma delas nos remete à situação de que Deus não existe. Né? Eram simplesmente afirmações ligadas a certas interpretações, como aquelas que você citou, que podem ser ultrapassadas num estudo, numa outra ocasião, mais profundo, tentar entender o porquê daqueles acontecimentos negativos envolvendo o nome de Deus. Então são situações que eu diria que podem ser esclarecidas. Mas não vão ser esclarecidas Mas agora. até agora, bom, essas afirmações... Se são simples. Nós não vimos ainda você contextualizar ao ponto de afirmar categoricamente que Deus não existe. É subterfúgio. Mas tá bom. Vamos entrar Se fossem simples, iria responder. Tá bom, vamos entrar na afirmação do que você fez, de que existem vários deuses, fruto da concepção humana. Eu queria dar um exemplo. Existe uma moeda digital chamada Bitcoin, né? O Bitcoin tem um criador. Todo mundo conhece o nome, Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe quem é. Podem existir pessoas que vão dizer, olha, Satoshi, na minha opinião, é Donald Trump. Vai surgir lá um grupo. Pode aparecer um outro grupo e falar, não, Satoshi para mim é Putin. Ainda vai existir outro grupo. Ou seja, através de uma mesma entidade, podem surgir várias interpretações. Cada um pode tirar as suas ilações. E da mesma forma que acontece com Deus. Existe um criador. Agora, dizer que tem outros deuses, sim, existe. Como chegaste a essa conclusão? Por que não vários? Criadores? Por que chegaste a essa conclusão de existe um criador? Porque assim, nesse momento saímos de qualquer livro religioso. Saímos ainda da Bíblia, saímos do Corão. Onde é que chegaste a essa ideia de que existe um criador? Simples. Não vários. Nós temos o universo. E por lógica, o criador do universo precisa ser o ser de máxima grandeza. Se for os seres de máxima grandeza. Não pode ser os seres. Por que não? Um computador pode ser feito por várias pessoas. Não, mas se forem mais de um ser de máxima grandeza, quem vai ser superior que o outro? Aí depende. Depende do quê? Porque o nosso caso ainda de resolver aqui é a criação do universo. Estás a pular para dizer que é um criador. Sim. E eu posso te perguntar, por que não vários? E depois entre eles lá decidem, entre eles, quem é o superior entre eles, por exemplo, com uma religião heloteísta. Mas a questão é a criação do universo, que te garante que é só um criador. Não tem. Fora do teu livro, não tem como trazer aqui a prova de que só existe um criador. Existe, por exemplo, conceitos de que são extraterrestres, que nos semearam aqui. Não que eu acredito nisso, mas existe. Não tem como você provar isso também. Estás a entender? Então, essa questão, eu até entendo do Bitcoin, que dizes aqui, que não, alguém diz que Bitcoin, quem é o criador é o Donald Trump, então alguns vão seguir. Alguém diz que é esse, alguns vão seguir. Até ali não tem problema. Só que em tudo isso aqui, a minha questão é a seguinte. Deus criou o sol, tudo mais, que é o Deus que os muçulmanos acreditam, que os cristãos também acreditam, e todo o resto acredita. Só que esse Deus não parou ali em criar simplesmente. Segundo alguns, aqui disseste, na minha opinião, o criador do Bitcoin é Donald Trump. Não. Agora, existem pessoas que nas suas religiões introduziram que Deus veio ter comigo e me falou que isso deve ser feito. O outro também vem e diz, Deus, no caso Moisés, o outro vem e diz, tempos depois, o Maomé, Deus veio ter comigo e me disse para fazer isso e aquilo. Então nós temos dois exemplos aqui. Um padre que Deus lhe orienta, que não precisas ter mulher, mas podes tomar vinho. E outro que é um líder muçulmano que Deus lhe orienta, que não toma vinho, mas podes ter várias mulheres. Eu vou entender se é concepção humana. Cada um entendeu do seu jeito, né, o que Deus quer. Até ali, vocês podem até entender. Só que agora tem um problema. A questão é que cada um desses líderes religiosos, ou dos iniciadores dessas religiões, eles afirmam que receberam um mandamento divino. E esse mandamento divino se contradiz. Não é que simplesmente Deus criou o sol e acabou, estamos tudo bem, cristãos e muçulmanos podem se abraçar. Não!
Existe um que diz que Deus, aquele Deus mesmo criou o sol, que é o nosso Deus de todo mundo, me disse isso aqui, que o último profeta é Alá. E o outro, que também é o mesmo Deus de Abraão. Esse é o problema. O mesmo Deus de Abraão, que lhe diz também diferente. Agora, se você resumir isso aqui, a interpretação humana, então não tem como decidir qual dos dois está certo. Sem falar, por exemplo, que esse Deus, que vocês estão dizendo, por isso que eu estou sempre a bater. De acordo às diversas crenças que nós temos hoje em dia, isso não nos remete que não existe um Deus e cada um está a interpretar mal. Não. E por que não nos remete à questão de que não o homem quem criou Deus e não Deus fez o contrário? Não, estamos a ver o subterfúgio, acho que está a vir da tua parte, né? Porque nós estamos a debater que se existe um criador. Agora, se você falar Não, eu disse não existe apenas um Deus, né? Existem vários. Ele está dizendo, por exemplo, que criou o sol, tá? Que criou tudo isso aqui e tudo mais. Nós dissemos que podemos passar dali. Sim. Tá vendo? Podemos passar dali. Só que agora, se nós aceitarmos que é só esse um não simplesmente criou e parou por aí. Ele entrou em contato com os homens, com profetas. Esses profetas que vieram, por exemplo, da mesma crença de Abraão, Jesus, Maomé, não é? Moisés e por aí vai. Só que cada um afirmando que se encontrou com aquele mesmo Deus que criou todas as coisas, só que afirmando coisas diferentes. Essa é a minha questão. Ou ele, ou do teu lado, alguém está a mentir. Bom, é isso que estamos a dizer, né? A resposta a esta afirmação é que são interpretações diferentes, não é? São pessoas diferentes que tanto dizem receber uma luz divina e interpretaram daquela forma. Mas isso não quer dizer que não exista um criador. Porque o meu problema aqui é, existe ou não existe um criador? Você vai dizer que não, que existe um criador, mas que foi interpretado de forma diferente. Não, isso aqui é uma questão. É uma questão, sim. Agora você vai dizer que não existe não existe um criador. Isso não é sequer... Ou seja, o fato de Deus ser interpretado de várias formas quer dizer que não existe um criador. Vamos lá. Isso também pode ser. Isso também pode ser. Vamos lá. Eu, na tua crença, eu vou no inferno. Não acredito em Deus. Tá, né? Eu vou no inferno. Não, tudo bem, mas aqueles que não acreditam, Jesus veio para salvar aqueles que creem nele. Aqueles que não creem vão perecer. Perecer no inferno é um termo mais amigável do que ir no inferno. Agora, a questão é o seguinte. Por que Deus não existe? Porque se existisse um ser, e ele fosse um ser de amor, quando ele vê toda essa bagunça de cada um interpretar do seu jeito, ele procuraria uma forma de se apresentar claramente. Por que não se apresenta claramente? É porque não existe um Deus para se apresentar claramente. Não. O ser humano, prova de que Deus não existe, pessoal. Não, calma, só se apresentar claramente parte de uma visão completamente material, não é? Deus não só material, inspira um único profeta, traz um único livro, evita as matanças que temos tido por causa das discordâncias, inclusive até lá na Palestina, e acabou. Sim, mas... Agora, o que prova, por exemplo, eu vou te provar, você não pode provar, mas eu vou te provar, por exemplo, que Deus... A missão dos cristãos aqui na Terra é justamente expandir o Evangelho. Eu acho que conhece a religião predominante. O fato de uma religião ser predominante não significa que seja verdadeira. É a que cantou mais, é a que vendeu mais, significa que é a que andou mais. Significa que é a religião que cumpriu mais a missão. Por que você está a questionar? Se Deus existe, por que não se mostra claramente? Mas se mostrar claramente, Deus vai precisar usar pessoas para expandir a palavra. Qual o evangelho? Se ele disse que alguns de vocês estão aqui, nem vão terminar de percorrer a cidade de Israel antes que o Filho do Homem venha. Está na tua Bíblia, inclusive aquela que diz depois que os testemunhos de Jeová anulam que não pode ser, que diz que vão em todo mundo. Mas o meu fato não é esse. Veja só como é que Deus não existe. É criação humana, porque cada povo onde está concebe o Deus do jeito dele. E quando você coloca uma criança recém-nascida na ilha, ele não sabe quem é Deus, a não ser você lhe evangelizar. O tempo para essa questão do engenheiros é só assim, estamos preocupados. Certo. A ciência é mais confiável do que a religião. Essa é a quinta e última afirmação. Essa como é a última, não tem como caprichar mais. Não. O meu amigo José afirma de que a ciência é mais confiável do que a religião. Primeiramente, vamos entender aqui porque Aristóteles já dizia que tudo parte de uma definição. Vamos definir ciência, né, para facilitar a nossa compreensão. Eu, pelo menos, entendo ciência em duas vertentes. Primeiro, ciência pode se referir a todo o conhecimento humano sistematizado, organizado. Isso é ciência. Portanto, tem as ciências humanas, as ciências da religião, inclusive a teologia, pode ser considerada como ciência.
mas no âmbito mais restrito, a física, pode ser a comprovado, biologia, né? ou seja, a ciência torna-se aquilo que vai permitir nós fazermos análises, experimentos para chegarmos a uma teoria, a uma conclusão. Então, eu creio que essa afirmação vai mais para o segundo, a segunda vertente do que praticamente é o conhecimento claro. organizado da humanidade. Então, dizer que a ciência experimental é mais confiável do que a religião, eu não concordo. Por quê? Porque, primeiro, é que a ciência não abarca todas as realidades. Existem assuntos que só podem ser abordados num fórum filosófico ou teológico. Então, dizer que, por exemplo, uma pergunta, vamos lá supor, por que surgiu o universo? Não é no domínio da ciência responder essa pergunta. Porque isso transcende a ciência. Galileu fazia a diferença entre aquilo que é imanente ou físico e aquilo que é transcendente ou metafísico. E ele, como pai da ciência moderna ou experimental, ele dizia que a ciência só pode estudar e comprovar aquilo que é físico. E mais tarde, o Karl Popper, um filósofo da ciência, dizia que a ciência só pode comprovar aquilo que for passível de ser experimentado ou falseável. Então, se você quer ter certeza de que o combustível de avião não funciona em automóvel, é só pegar o combustível de avião e experimentar no automóvel. Você vê se funciona ou não. Sim. Mas agora, afirmar de que, por exemplo, Cristóvão Colombo, quando descobriu as Américas, estava com gripe, essa não é uma afirmação provavelmente científica do ponto de vista experimental. Por quê? Porque aí você vai ter que recorrer à história e usar outros métodos para chegar a essa. Mas eu disse no contexto experimental. Estou a abordar a ciência no contexto de ciência experimental, ou seja, algo que você pode repetir no laboratório, ou então assim, do tipo, fazer análise num tubo de ensaio. Eu sei. Porque se nós dissermos que a história nesse contexto também é ciência, num aspecto mais amplo, vai ser uma ciência humana, eu também diria que a religião é ciência. Não, só que a história tem suporte à arqueologia, né? A arqueologia, exatamente. Então, nesse contexto, precisamos diferenciar aqui de que a ciência propriamente dita, num âmbito mais restrito, refere-se mais à química, física e à biologia, ou seja, ciências que praticamente você pode ir no laboratório, experimentar alguma coisa e repetir às vezes você obter o mesmo resultado. Agora, dizer que essa ciência, no âmbito mais restrito, é mais confiável do que a religião, isso nos coloca numa contradição, porque nós, enquanto seres humanos, não somos simplesmente seres materiais, somos seres também psicológicos, emocionais, e do ponto de vista dessas ciências laboratoriais, as emoções podem ser testadas laboratorialmente, os sentimentos humanos, não é? Certos pensamentos, algumas sinapses. Então, até certo ponto, dizer que a ciência é mais confiável do que a religião, nós estaríamos caindo num absurdo. Vou dar um exemplo que não cai num absurdo. Acreditas que a nossa Terra, a humanidade, está aqui por volta de 6 mil anos atrás, 6 a 10 mil anos atrás, de acordo com a história narrada em Gênesis? 6 a 8 mil anos. Ok, acreditas nisso? É isso que o público lá presente depois vai dar conta quando eu disse que às vezes dificulta o senso crítico. Por exemplo, acreditas que está escrito na Bíblia? Não, isso não está... Sim, porque em qual parte da ciência? Esclarecida na Bíblia de que... Tá. Temos genealogia, temos o tempo. A parte da Bíblia, quando nós dizemos 6 mil anos, é mesmo por intermédio da Bíblia? Através da genealogia, o cálculo da genealogia nos remete a esses 6 mil anos. Certo. Mas, em nenhum momento, eu disse que é uma ciência, por exemplo, assim como está a paleontologia, ou então... por exemplo, vai se contrapor. Veja, vamos lá trabalhar com senso crítico. A Terra, de acordo com a Bíblia, está aqui de 6 a 8 mil anos atrás. A vida na Terra, não a Terra. Pior até. A vida na Terra existe, é muito mais recente do que a própria Terra. É muito mais recente, pior até. Nós temos fósseis, registros ósseos de primatas que estão há mais de 3 mil anos antes. Vai dizer... Só que esses não, calma. Esses métodos são o quê? Esses métodos de datação não são certificados. Dê o telefone. Por quê? O que acontece? Existem vários cada vez porque vai contra o que você crê. Não é basicamente isso. Eu já ouvi vários cientistas, um deles, por exemplo, o Reverendo inclusive cristãos também. Ele é cristão, né? E ele praticamente, enquanto engenheiro de materiais, que também trabalha com ciência séria, ele diz que os métodos de datação, como o do carbono 14, são falhos. Tudo bem. Isso é ele quem diz. E se formos lá no fundo, pode ser cristão. Mas ele é cientista. Pode ser cristão. Faz ciência. Tudo bem, mas quantos desses disseram que a datação está errada? Pode ditar também o telefone.
Cosa no método de eliminação. Essa foi a melhor tua abordagem. Estava bem nutrido aí, eu disse, bom. Estava quente. Aí Vamos, né? mesmo é a tua melhor abordagem. A melhor foi essa. Não notaste? Com certeza, com certeza. As outras foram boas, mas a primeira Sim, mesmo, foi a essa melhor. parte, nutriste bem. Vamos, né? Boa. Bora. Olha, a ciência é mais confiável do que a religião. É essa a afirmação? Sim. A ciência mesmo no sentido que ele já explicou aqui, né? Sim, no sentido experimental. Sim. Primeiro é que é preciso termos boa fé que quando estamos a debater sobre um assunto, delimitarmos as coisas. Quando estamos a falar de ciência, desde quando é que começou a ciência? A ciência teve um início. E a religião também. Pronto, vamos começar com a ciência. Porque você colocou a ciência em primeiro lugar. Sim. Ok. Está mais confiável, mas vamos começar a analisar ainda alguns pontos. Primeiro, quando é que começa a própria ciência? E até onde vai a ciência? Porque o que foi ciência há 50 anos, hoje já caiu em desuso. Quer dizer que a própria ciência, a própria ciência ainda é vítima da própria ciência. Sim, porque estuda, analisa, sim. Ok. Diferente da religião, Ok, a cientificidade ainda tem progresso. O que podemos estar a considerar hoje como é verdade absoluta. Depois de não, ciência não considera a verdade absoluta, como é verdade. Não, estou a dizer hoje, como é verdade. O que você está a confirmar aqui, a Terra está aqui há 13 mil anos. Como é que falaste de que da vida, né? A vida na Terra? Não, ele disse, a Bíblia disse há 6 mil anos e eu disse que não é há 6 mil anos. Só os primatas, por exemplo, estão aqui há mais de 3 mil anos. Ok. Isso já choca contra a religião. Vamos a Bíblia, no caso. Para você, o que está certo é o 3 mil anos. Sim. O que é que te leva a dizer que é só o 3 mil Eu anos? já disse aqui, papá, É ossos na Terra. Ossos vão contra. É dali. Se negares isso, vai negar a roupa que estás a usar. Aprenda, é dali onde eu disse. Amanhã, depois de 50 anos, você já não vai dar. Não, mas é claro. Essa afirmação, porque não foi a primeira. Isso é bom, para mim isso é bom. Só que o que vai acontecer o quê? Não tenta dar nas pessoas tipo, não, depois vão descobrir que a Bíblia estava certa, não. Nós podemos ir até num ano mais além do que isso, não a menos. Não tenta dizer que não, a religião como não tem mudado. A Bíblia ou o Alcorão escreveram daquele ano aí até hoje nada mudou, é porque pode ser mais confiável. Não! Até pior. Ainda não me deixaste falar até aqui. Não, é um debate. Sim, vai. Sim, mas não tem me deixado falaste falar. Mais até desde que eu comecei aqui. Não, a tua afirmação já começou com um colega. Deixa-me agora abordar aquilo que eu trouxe para você. Pode continuar. E deve me deixar tempo de ouvir, tá bom? Quer dizer que, para o José, para o meu compatriota José, está querendo dizer, a ciência por ter aquela habilidade de provar-se uma coisa, de experimentar, de manusear, é melhor do que a religião, porque a religião até um certo ponto não tem como provar tudo materialmente. Sim. É essa a tua ideia original. Sim. E para tal você vai... Mas a religião alega que pode provar. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui. Tá bom, vamos se facilitar. Sim. Primeiro é que a religião nunca foi ou nunca está em guerra com a ciência. A religião embarca... Deixa-me acabar. A religião embarca a ciência dentro dela. Só que a religião... Como não? Só que a religião... Mas é um exemplo claro que nós temos aqui. Só que a religião te dá as grandes linhas. A ciência vai lá, de acordo com os anos, dando os detalhes. Subterfúgio. É mentira. A religião não dá as grandes linhas. Estás a querer dar para o público que a religião é como se fosse o profeta que diz na ciência, olha, vão dali e vão encontrar. Não, está errado. Por exemplo, tem a mesma fé de Abraão. A fé de Abraão descende de Adão. Adão, de acordo à narrativa bíblica, está há 6 mil anos atrás, que é o primeiro homem. E na genética, por isso é que hoje em dia se nega, por exemplo, que haja incesto. Não estamos a ter um por causa do quê? Por causa da questão... Não estamos a ter foco. Vamos gastar os minutos, não estamos a ter foco. Qual é o teu foco, então? Ajuda. Se quando eu vou contra ti, não é foco. Quando eu vou contra ti, não é contexto. Quando eu vou contra ti, não é as bases. Tipo, ajuda-me. O teu problema é qual? O problema é simples. A ciência pega o teu livro. Porque experimenta as coisas. Vou explicar. Pega o teu livro. Existem coisas no teu livro que estão claras que aconteceram. Mas a ciência já provou, já reprovou que não aconteceram. O exemplo é esse. A humanidade não está aqui há 6 mil anos. Por quê? Porque os ossos até de primatas recorrem a mais de 3 mil anos. E a humanidade não surgiu de Adão e Eva. Porque de acordo só de um casal, não teríamos toda essa diversidade genética que temos sem ter doenças nascendo de filho para filho. E também está escrito, por exemplo, no Antigo Testamento, onde
em alguns livros vocês concordam entre cristãos e muçulmanos. Está escrito claramente que eu sou Deus, eu firmei, separei a terra e o mar, coloquei a terra lá para o mar não ultrapassar, mas hoje temos tsunamis. Coloquei aqui o limite depois do dilúvio, que o homem só vai viver mais de até 120 anos, mas temos pessoas vivendo mais de 120 anos. Isso é que não estamos a falar simplesmente de poesia, estamos a falar de coisas literais que a religião colocou e que se a ciência não existisse, estaríamos a pensar que aquilo é verdade. Sabe, a tua única dificuldade é estar a pensar que a ciência é a mesma ontem, hoje e eternamente. Não a é ciência isso. está em perpétua evolução. Então, se não é isso, vamos concordar. Por que a isso ciência mesmo que está é em perpétua- confiável. É confiável neste momento aqui. Não é neste Para você, momento, neste momento. não é neste momento. O argumento A de ciência é trás tão confiável que nesse momento não vai se atirar de um prédio acreditando Sabe, há na 10 tua anos fé. atrás, sabe, há 10 anos atrás, Hum. as panelas feitas de chumbo é que eram a melhor opção na cozinha do que outra coisa. Sabia Aquilo disso? não tem nada a ver. Não, com o era que estamos ciência, a era falar. ciência. Fala da ciência com religião. Ciência à parte, não. Estou a falar. Eu não estou a falar que alguma coisa na ciência não muda. Eu estou a falar. Vamos pegar ciência e religião. Numa coisa que a religião, a mesma coisa, a religião diz e a ciência diz. Temos aí Adão e Eva, temos aí 120 anos, temos aí tsunami. O que vai me pegar aqui agora? Que a religião diz e a ciência diz a mesma coisa, mas de forma diferente. Estão a falar sobre o mesmo assunto e a religião está certa. Qual? Eu não consigo. É verdade que eu não consigo entender o fogo. Alguém vai entender. Para o tempo. Oh my God. Se não entendesse, não subiria aqui. Entendeu? Depois viu o fumo. Eu estou a aprender muito. Já? Vamos embora. Vamos embora. Tá bom. Você disse, né, que a religião, ela é... A ciência. Desculpa, a ciência é mais confiável que a religião. Bom, mas temos que entender uma coisa, né? A ciência, ela se baseia naquilo que é objetivo. Ou seja, a ciência está limitada àquilo que é material e a religião vai muito mais além. Então, fazer essa associação acaba não sendo muito lógico. Só nas questões onde a ciência e a religião são literais. A religião, por exemplo, fala da espiritualidade e tudo mais. Eu não estou falando nesse aspecto. Eu estou a dizer, naquilo que é literal. A religião disse que Deus criou o mundo em 7 dias. Fora quem acredita que aquilo é poesia. Só que se acreditar que aquilo é poesia, vai quebrar, por exemplo, a genealogia, até acreditar também que a ressurreição de Jesus é poesia. Logo, se acreditas, por isso que eu lhe perguntei a princípio, acredita que a Terra, que o homem, né, a humanidade está aqui há 6.000 anos, se acredita que aquilo é literal, aquilo vai bater contra a ciência. Mas a diferença é qual? Na ciência nós temos comprovação. Com os ossos ali, por exemplo, dos primeiros primatas, ossos de dinossauros, temos essa comprovação. Dilúvio, por exemplo, de Noé. Eu não sei qual é a dificuldade. Dilúvio de Noé é algo literal, que a Bíblia e outros livros dizem que aconteceu. Mas a ciência está a contrapor isso. É nesse sentido. Naquilo que a religião diz que é literal. Não é fantasma ou demônio, porque a ciência não vai chegar aí. Naquilo que a religião diz que é literal. E a ciência também entra. Temos comprovações. A ciência tem como comprovar. E já desmentiu várias vezes. Até ter que recorrer simplesmente a ser conto. E não uma realidade. É nesse sentido que eu estou a dizer. Sim, tá bom. Percebemos até aí. Mas quando nós falamos da ciência, temos que entender que a própria ciência é um dos grandes motivos que levam as pessoas a acreditarem em Deus. Porque a ciência, quando faz o estudo do universo, nos traz dados extraordinários, não é? Nos traz dados, digamos, exatos que nos remetem à existência de um Criador. Um desses dados, por exemplo, é a distância da Terra ao Sol, que a própria ciência fala que é tão exata, não é? Mas a ciência, num artigo, está escrito que de ser tão exato é Deus? Não. Em um artigo científico está escrito que ser tão exato é Deus. Mostra-me esse Em artigo. nenhum momento falei que a ciência está a dizer que é Deus. Estou a dizer que a ciência está a afirmar que é uma distância tão exata para para permitir a existência da vida. Isso é que a ciência fala. Sim, mas é claro sim. que através do que a ciência fala, as pessoas podem fazer... Podem pular já para Deus. Não, não é Deus. pular, é fazer raciocínios. Porque, da mesma forma que você faz raciocínios para dizer que Deus não existe, as pessoas fazem raciocínios para dizer que existe. Porque eu também vou te questionar quais seriam, não é, as chances de algo, digamos, inteligentemente feito ou organizado vier ao acaso. Acho que não terias resposta para isso. Eu teria, porque se dissesses que nós somos inteligentes, não viemos do acaso, fomos criados por um Deus e tem que ser inteligente, vou fazer recorrência. Aquele Deus que é inteligente também foi feito por algo que tem que ser inteligente, porque nada surge do nada, esse Deus também não pode surgir do nada. Só que isso não faz sentido. Por quê? Porque para existir o universo precisa ter uma causa primária.
E a causa primária não pode ser criada. Será? Obviamente. No ponto de vista lógico, para existir o universo tem que ter uma causa primária. A causa primária não pode ser criada. Depende. Como vai ser criada essa causa primária? Pessoal, nosso tempo terminou. Nós fechamos com esse rico episódio, né? Rico episódio, vamos denominar assim. É o primeiro do Bencast. E o seu. Olha, eu aprendi tanta coisa. Vocês queriam me queimar. Dá só mais água, meu. Dá só mais água. Acho que Esse é o primeiro debate que eu sofri. Não. Esse é o primeiro debate que eu sofri, sinceramente. Engenheiro José pensava em dar água porque. Para já, eu só tenho que agradecer, né? Eu que agradecer pela presença de todos. Pela presença de todos e também pela demonstração do interesse com o tema. Que houve demonstração clara, que houve interesse e preparação de todos os lados. Então, bem que só tem a agradecer pela presença e falar, acho que tem que agradecer. Eu só acho que se calhar faltou uma. Esta temática é muito ampla. Não há tempo que tem. Não se esgota em poucos minutos. E nem são 15. 15 repartidos. Sim, 15 repartidos. Mas, na verdade, optamos por essa dinâmica por conta do programa estar sempre quente, desde o princípio ao fim. Quando você tem um tempo contando e achando que tem um tempo suficiente para esse momento, acho que dá mais peso no programa. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Espero que na próxima exista um outro tema, né, que pode unir todas essas cabeças maravilhosas que estiveram cá. Eu tenho que fazer parte. Tem também um crente 5 ateus. Não, vai ter. Depois de um que é de um anti-bet contra 5 apostadores, terá um teísta versus 5 ateus. Até os 5 ateus já tenho 4. Já tenho 4 contando com o engenheiro José. Só falta mais um no caso. Então, vou fechar aqui e parar com as gravações.